que é que faz correr Mário Centeno e o Banco de Fomento refunda-se ou afunda-se? O mistério das finanças. Olá, seja bem-vindo a esta quarta temporada já deste podcast, o Mistério das Finanças. Eu sou o Pedro Santos Guerreiro e, como de costume, estou aqui com o António Costa. Olá, António. Olá, Pedro, viva. Cá estamos nós depois destas férias, umas férias que nos fazem, que fazem aqui uma certa separação entre o que parecia ser a economia e o que parece agora. Portanto, eu se calhar até começo por esta pergunta, ou por este mistério, se quisermos, que é, isto afinal, está a correr bem ou está a correr mal? E isto, obviamente, é a economia. Porque quando fomos de férias, antes do verão, parecia que estava a correr bem. O discurso, não é? E parecia quer em Portugal, quer também na União Europeia, na zona euro. Melhor em Portugal, tínhamos tido um primeiro trimestre, sobretudo no turismo, espetacular, Sim. e portanto parecia que íamos ter o melhor verão de sempre, íamos ter um verão fortíssimo de turismo. E na zona euro estávamos muito, apesar de tudo, muito satisfeitos, não porque o crescimento fosse espetacular, mas porque parecia que tínhamos, sobretudo, resistido na zona euro à grande ameaça que era o corte do gás russo. Por um lado porque o inverno tinha sido menos frio do que se temia, mas também porque houve um grande esforço na Europa Central, nomeadamente para adaptar alternativas, e a principal alternativa foi o gás natural liquefeito, o GNL, sobretudo dos Estados Unidos. Mas agora, estamos já em setembro e de repente O mundo mudou. o mundo mudou. O verão não foi tão espetacular para Portugal como parecia, e enfim, não terá sido mau, mas não foi não terá sido tão forte como parecia que ia ser, e sobretudo na zona euro as coisas estão muito diferentes. A zona euro afinal não está a crescer, no segundo trimestre afinal praticamente não cresceu, e a Alemanha está mesmo em terreno negativo. Portanto, aquilo que parecia no princípio do ano que não se iria confirmar, que era uma recessão, agora é possível um cenário de recessão na zona euro. Portanto, isto está a correr bem ou está a correr mal? Minha resposta é: está a correr melhor do que há 8 meses pensávamos, mas está a correr pior do que há 3 meses pensávamos, É. e sobretudo não estamos numa grande tendência. E, na verdade, deixa-me acrescentar, a China também não está Pior a ainda, correr exato. particularmente bem, pelo contrário. Dados desta semana apontam para uma queda das exportações da China de 8,8% em julho, o que é muito significativo para uma economia como a chinesa. Enfim, como dizias, o IFO esta semana também antecipa uma recessão mesmo na Alemanha, de 0,4%. E até temos o nosso governador Mário Centeno a começar a antecipar riscos de uma recessão. O Banco de Portugal, como tu dizias, há uns meses, até reviu em alta as previsões económicas. Agora temos um sinal um pouco contrário, pelo menos do governador. E esse é provavelmente um bom mote para o teu primeiro mistério, não é? Vamos lá ao Isso. teu primeiro mistério. Não fica zeros sobre as soluções de crédito habitação Milênio. Saiba mais em mileniobcp.pt, na app ou numa sucursal. Crédito sujeito à aprovação. Milênio, aqui consigo. Olha, o meu primeiro mistério é mesmo o que é que faz correr Mário Centeno. Isto foi uma pergunta que foi muito feita esta semana por causa de um texto que o Governador do Banco de Portugal publicou no Banco de Portugal. Portanto, não foi um texto de opinião, não foi uma entrevista. Ele tem dado, aliás, várias entrevistas, sobretudo a órgãos de comunicação internacionais, mas decidiu publicar um artigo de análise, coisa que não é frequente. Um artigo É mesmo inédito. aliás, é inédito. No Banco de Decidiu Portugal é fazer mesmo uma inédito. análise à economia portuguesa, obviamente carregado de recados. E o principal exercício que foi feito foi porque é que ele estava a falar. Mas antes enfim, cenarizar porque é que Mário Centeno decidiu fazê-lo, eu gostava de fazer a pergunta sobre o conteúdo. O que é que ele quer dizer? Porquê? Porque houve uma primeira análise que foi: Mário Centeno diz que o BCE tem de deixar de subir juros. E sim, isso está lá, e basicamente aquilo que Centeno diz sobre essa parte é que o BCE tem de parar de subir juros. Portanto, ele é uma pomba contra os atuais falcões que neste momento dominam o BCE, e até aponta para uma descida, para um cenário normal na casa dos 2%. Portanto, diz: atenção, que nós não vamos voltar às taxas negativas, nem de 0%, mas andaremos, enfim, à volta de uma inflação normalizada na casa dos 2%. Mas o que é interessante é que também diz do outro lado. Repara, o título do artigo ou da análise é Encruzilhada de Políticas, no plural.
porque está, obviamente, a consertar a política monetária, que é esta parte que acabamos de falar, e a política orçamental, que é do governo. E é aí que há também muitos recados. E a minha interpretação é relativamente simples. Aquilo que Mário Centeno está a dizer é: cuidado, é preciso continuar a descer a dívida e, portanto, não deixam muito os impostos e não subam muito os salários da função pública, até porque a inflação já está a descer. Ou seja, é um recado em vésperas do Orçamento de Estado, numa altura em que está tudo, enfim, está tudo a A bater. discutir a folga. Está tudo a discutir a folga, não é? E então vamos descer muito ou vamos descer pouco o IRS? O PSD está louco para descer o IRS, tem cartazes, deixa de descer o imposto já pelas cidades e quer bater o governo na descida do IRS. O governo está com um discurso mais cauteloso, Também tem mais informação, não tem é? mais informação e depois, sobretudo, esta questão do timing, quer dizer, percebe-se naquele texto, naquele artigo, que primeiro, de facto, a economia não está a correr tão bem como parece. Sim. Segundo, nós continuamos muitíssimo dependentes dos mercados e não se sabe muito bem quais vão ser os humores dos mercados financeiros em função do que pode acontecer, não apenas em Portugal, naturalmente. E depois o timing pode estar relacionado com o Orçamento de Estado, parece-me que está, mas também pode estar relacionado, como tu dizias, com as próprias previsões do Banco de Portugal. Sim, enfim, eu sublinharia duas ou três notas. Uma tem a ver com a óbvia ambição pessoal, profissional, até eventualmente política de Mário Centeno. É certo, para quem não conhece e não é assim uma coisa tão óbvia, que a Lei Orgânica do Banco de Portugal define mesmo o governador do Banco de Portugal como um órgão dentro do Banco de Portugal. Portanto, é um órgão Certo. autónomo que tem avaliação própria. Mas sendo isto verdade, também é verdade que nenhum governador ensaiou alguma vez uma análise Sim. de modo próprio debaixo da chancela da própria instituição, como tu dizias. Ainda por cima. Fez um bocadinho lembrar os tempos de Vítor Constâncio, mas não era Sim, desta mas não maneira. era E já desta lá maneira, vão, assim, já lá vão muitos muitos anos. anos. E não, e se nós nos recordarmos, infelizmente, para os dois, andamos aqui há alguns anos, apanhamos governadores que assumiam menos o protagonismo da apresentação dos boletins trimestrais, dos relatórios de estabilidade financeira, do que assume Mário Centeno. Mário Centeno, aliás, disse no discurso de tomada de posse, se bem me recordo, que queria abrir a instituição à sociedade. Enfim, numa crítica implícita, obviamente, a Carlos Costa, e que também tinha, digamos, trazia atrás de si, digamos, o que se sabe que é a relação difícil, para não dizer a não relação, entre Carlos Costa e Mário Centeno. Mas a verdade é que mesmo esse protagonismo que Mário Centeno foi assumindo e que se confundiu, eu creio mesmo que ultrapassou o próprio Banco de Portugal, justificava que não precisasse de escrever um artigo em nome próprio. Porquê? Porque já assume o protagonismo das previsões económicas, dos boletins. É mais um momento de afirmação pessoal. Enfim, deixemos de lado as ambições. Provavelmente teremos oportunidade nos próximos meses de voltar às ambições políticas, pessoais, profissionais de Mário Centeno. Sim, esta semana falava-se do ele quer ser presidente de quê? É da República, é do Exato. BCE? Quer ser presidente. Ele ia ser presidente, Não, se te mas recordas, do tem- Eurogrupo, Sim. em full time. Portanto, ele foi presidente do Eurogrupo como Ministro das Finanças, em full time. A reforma europeia não foi por esse caminho. Tentou ser diretor-geral, vou pôr entre aspas, presidente do FMI. A diplomacia e a política também o impediram. Acabou presidente do Banco de Portugal, leia-se governador, mas parece uma coisa, parece curto prazo para as suas ambições. Mas volto a dizer, deixemos isso para. Eu acho que vamos ter oportunidades para discutir o futuro de Mário Centeno. Acho que há aqui uma coisa que tem a ver exatamente com a tua análise, que é o Banco de Portugal, eu dizia há pouco, depois do primeiro trimestre fantástico, veio no boletim da primavera rever muito significativamente as previsões económicas para este ano e apontou para um crescimento de 2,7%, se digo de memória, a partir de um crescimento pouco superior a 1%, andava ali acima de 1%, 1,5%, entre 1 e 1,5%, aumentou um ponto percentual. Ora, também se pode, diria, uma segunda possível justificação para o momento desta inusitada ou inovadora forma de comunicação, arranquei, obviamente, o Orçamento de Estado, mas a necessidade de criar um enquadramento para o que vai ser a apresentação do boletim trimestral do Banco de Portugal agora, eu diria que vai demorar cerca de um mês, e que vai atualizar as previsões económicas
deste ano e do próximo. Certo. Ora, Mário Centeno sempre se queixou dos falhanços das previsões das organizações independentes, nomeadamente a ADATA, o Banco de Portugal, mas também o FMI, o Conselho das Finanças Públicas. Às tantas ainda vamos ter que ver Mário Centeno a admitir que afinal também se enganou nas previsões económicas de Portugal. E enganou-se a favor do governo, o que obviamente, tendo em conta o contexto, não ajuda muito. Mas enfim, Olha, o teu mistério também é um banco, mas não é o Banco de Portugal. Não, Diz lá. olha, é o Banco de Fomento. Afinal, refunda-se ou afunda-se? Enfim, porquê é que digo isto? Enfim, já não é a primeira vez que aqui no Ministério das Finanças discutimos o Banco de Fomento. Quem fala com as empresas, quem fala com os bancos comerciais, é consensual a necessidade de um banco promocional que complementa as falhas de mercado, mas também é consensual a ideia de que o Banco de Fomento não funciona, de que falha no tempo, falha no momento, falha na capacidade de disponibilizar novos instrumentos e, na verdade, que acrescentam muito pouco ao que já existia. O Banco de Fomento, para quem também não se recorda, tem praticamente 10 anos. Foi lançado na altura no governo de Pedro Passos Coelho por António Pires de Lima e enfim, por E nasce sobretudo da inspiração alemã. alemã, sim, e Na com, altura. com um objetivo já à data bondoso, mas à data muito limitado, digamos assim, pelas condicionantes de Bruxelas. Na altura, aliás, chamava-se Instituição Financeira de Desenvolvimento, nem era um banco. Quando Cisa Vieira assume a pasta da Economia, põe como meta absolutamente crítica a criação ou a refundação dessa instituição num banco de fomento que aglutinou, assumiu, apoderou-se de uma série de instrumentos espalhados por uma série de instituições e à data até dizia Pedro Cisa Vieira que em 100 dias estaria cá fora toda a arquitetura para que o Banco de Fomento pudesse estar a funcionar. Isto já foi há mais não fiz as contas certas, mais de 1000 dias. Mas foi há mais de 100 dias. Foi há mais de 100 dias. A verdade é que esta semana aqui no ECO noticiamos fizemos uma notícia sobre uma história que é surpreendente para quem vê de fora, não é surpreendente para quem depende do Banco de Fomento. Entretanto veio António Costa Silva, mudou a presidência do Banco de Fomento porque não estava satisfeito com o desempenho do anterior conselho. Entrou Celeste Agaton como chairwoman e Ana Fernandes como CEO. Pessoas inquestionáveis do ponto de vista da sua capacidade, vieram da banca, experiência, com experiência de banca de empresas, enfim, tudo para funcionar bem. A verdade é que já passou muito tempo e as coisas continuam basicamente na mesma. E qual é a notícia desta semana? É que Celeste Agaton, no plano para 2023-2025, assume um propósito: refundar o Banco de Fomento. Portanto, nós vamos ter a terceira refundação do Banco de Fomento. Tivemos o nascimento, tivemos a primeira refundação e vamos ter a segunda refundação. Enfim, o que é preciso fazer qualquer coisa as saídas sucedem-se de pessoas críticas no Banco de Fomento, desde a administração até diretores com áreas sensíveis, nomeadamente nos produtos. Ainda há dias também aqui no ECO noticiávamos que uma das linhas mais importantes era uma linha âncora de financiamento das empresas. Foi extinta, mas a linha que viria a substituí-la ainda não está em vigor. Há meses que está para entrar enfim, boas razões seguramente que levam a que ela não esteja em vigor. Não é, obviamente, a gestão do Banco de Fomento não faz propósito para não a ter em vigor. A verdade é que não está disponibilizada para as empresas. E na verdade eu acho que para este Ministério apetece uma pergunta, se calhar começa a valer a pena perguntar se não vale a pena implodir o atual Banco de Fomento, destruir o que está e fazer de novo. Assim, é verdade, vai-se queimar tempo, que entretanto se perdeu nestes anos, mas às tantas, como diz o provérbio, o que nasce torto tarda ou nunca se endireita, e parece-me que o Banco de Fomento é claramente uma das instituições que se aplica muito bem a este princípio. Enfim, veremos. Olha, até podia ser até podia ser a má moeda de hoje, mas Sim, não é. não Vamos, é. Qual é? vamos às moedas. Olha, começamos com a má moeda então, que não é o Banco Vamos de a Fomento, isso, não é o Banco de Fomento. mas é a Cristina Romeiro Weiner, nem é tanto ela. É a notícia de que ela processou o Estado em 5,9 milhões de euros, é assim uma espécie de preço quebrado que é para não chegar aos 6 milhões. Exato.
em 5,9 milhões de euros por despedimento sem justa causa, assim alega a antiga CEO da TAP, e é mais um episódio nesta saga que provavelmente só vai acabar no dia em que a companhia for privatizada. Ainda vai demorar algum tempo daqui até lá, mas que tem a ver com, enfim, é mais um passo neste processo que passou pela CPI, teve origem no pagamento de uma indemnização a uma antiga administradora e acabou numa demissão em direto, que assim o Romeu Weider soube e viu pela televisão ao mesmo tempo que nós Todos todos nós, vimos, aliás. dois ministros a despedi-la em direto com base numa justa causa foi argumentada sobretudo com base no relatório da Inspeção-Geral de Finanças, Que não ouviu previamente, que não não é? ouviu previamente e, portanto, há aqui matéria jurídica. E é uma má moeda no sentido em que, eh, enfim, é um peso, é um legado, é uma contingência não só jurídica, mas também política. Sim. Jurídica sobre o Estado, mas política também sobre o governo, uma vez que se Christine ganha, e os tribunais dirão e decidirão conforme for justo e de acordo com a lei, mas pode ser mais um grande sarilho para o governo. E para E, dois ministros em e particular, para não é? dois ministros em particular, até porque se houver lugar a uma indemnização destas, isto são 12 Alexandres Reis, não é? Sim. Foi uma moeda de troca, uma unidade de conta Unidade que de foi valor inventada, era 500 mil unidade de euros. valor que foi inventada este ano, que é um Alexandre Reis, são 500 mil euros, foi o valor da indemnização, portanto aqui está a pedir cerca de 12 Alexandres Reis. Portanto isto é uma ameaça que pende não só sobre as finanças públicas, mas sobretudo sobre o governo. E o caso TAP, enfim, é um caso que dura, e dura, e dura. Sim, tu tens razão Aquela numa coisa. marca Isto só se resolve quando for privatizado, quando for privatizada a TAP, e creio que só se resolverá quando for privatizada a 100%. Eu não gosto muito dos modelos de privatização em que o Estado é preferível o Estado ter tudo como na Caixa ou não ter nada. Os modelos híbridos em que o Estado está, mas não está, servem normalmente para os governos, seja eles quais forem, nos garantirem que estão para proteger o interesse estratégico do país. E quando o Estado ou os governos começam a dizer que querem proteger o interesse estratégico do país, mantendo participações em empresas, enfim, olha, a história diz-nos que devemos desconfiar, é o mínimo. Olha, mas também há coisas boas, não é? Qual é Há a boa coisas moeda? boas. Olha, a minha boa moeda é para Francisco Veloso e, na verdade, para as escolas de negócios e escolas superiores de gestão e economia em Portugal. Francisco Veloso, personalizo porque assumiu há uns dias a liderança do INSEAD. É uma das melhores escolas de gestão do mundo, em França, e com polos internacionais. E Francisco Veloso vai ser, é já mesmo, o Dean desta escola, depois de ter sido Dean também, reitor do Imperial College em Londres, também uma escola, enfim, muito reputada e que forma dos melhores gestores do mundo. Isto prova para já uma coisa, que nós temos uma indústria de ensino superior, nomeadamente na área de negócios, economia e gestão, que vale a pena explorar como indústria, que pode ter um valor acrescentado na economia, que tem capacidade de internacionalização. Infelizmente mostra-se que não é só no futebol que conseguimos vender jogadores, também conseguimos vender professores universitários e gestores das melhores escolas do mundo. Isso é muito positivo. Depois porque, enfim, a sua nomeação, a sua indicação para este cargo e os resultados que se vêem em escolas como a Nova SBE, ou a Porto Business School, ou o Isqueté Business School, enfim, ou a Católica Business School aqui em Lisboa, para dizer os casos mais evidentes, o ISEG também, têm tido uma capacidade de atrair alunos estrangeiros. Aqui, em particular, a Nova SBE, que já tem Sim, a Nova tem um um peso brutal, muito sobretudo alemães, não significativo, é? sim, de alunos estrangeiros, e isso de facto mostra que é uma indústria, mostra que podemos exportar, podemos captar dos melhores alunos internacionais e, obviamente, depois tentar retê-los em Portugal. E eu acho que de facto é um tema que provavelmente aqui da nossa parte de comunicação social merecia talvez mais atenção para lá dos anúncios dos rankings, não é? Isto é, e por uma razão, para terminar, ao contrário do que possa parecer de fora, a Nova SB é uma escola pública, não é privada.
mas conseguiu um modelo de organização, à luz da lei, e cumprindo, obviamente, as regras que existem para várias instituições, que é fazer bem sendo uma escola do ensino superior público. Não é católica, não é uma escola privada. É gerida por uma fundação, tem muitos apoios de privados. Diria que é uma espécie de uma parceria público-privada virtuosa na educação. Enfim, quase todas da saúde acabaram, infelizmente, como sabemos, pelos resultados, Sim. mas na educação esta funciona e funciona bem. Portanto, é possível que escolas públicas, dentro do regime legal que está em vigor, possa ser uma ótima escola, competir com os melhores, competir com os privados e não só, competir com os melhores no mundo, por exemplo, na atração de alunos internacionais. Olha, e estamos a chegar à parte final, Sim. ao nosso convidado. Todas as semanas temos um convidado para o nosso Mistério Sombra. O convidado desta semana é Vítor Costa. O Vítor é jornalista, como nós, é editor executivo da CNN Portugal. Há muitos anos que trabalha, sobretudo no jornalismo económico, na frente, sobretudo, da macroeconomia, e traz o seu Mistério Sombra. Vamos ouvi-lo. Afinal, devemos baixar ou subir o IRS? A descida do IRS, já sabemos, vai ser o tema da rentrée política, com PSD e PS a disputarem a corrida de quem mais vai descer o imposto que recai sobre os rendimentos dos trabalhadores, de forma a ajudar as famílias que mais precisam. Curiosamente, esta semana, um conjunto de cerca de 300 milionários dirigiu-se ao grupo de países mais ricos do mundo a dizer, numa carta aberta, que deviam aumentar os impostos sobre os mais ricos, tendo em vista combater as desigualdades. Mas afinal, devemos fazer o que é o IRS? O que as estatísticas nos mostram é que em Portugal, em 2021, o ano em que temos dados disponíveis, 42% das famílias não pagam qualquer imposto por terem rendimentos demasiado baixos. Ou seja, qualquer descida do IRS não terá qualquer efeito na vida de quase metade das famílias portuguesas. Se olharmos para o outro extremo e quiséssemos seguir a proposta endereçada ao grupo dos países mais ricos do mundo e subir os impostos de quem mais ganha, vemos que em Portugal as famílias que recebem mais de 100 mil euros brutos por ano, qualquer coisa como 7 mil euros por mês ou 3.500 euros por mês se estivermos a falar de um casal, e recorde-se, são rendimentos brutos, estas famílias representam apenas pouco mais de 1% do total. Mas se olharmos para as famílias que declaram receber mais de 250 mil euros brutos anuais, então estamos a falar de 0,08% do total. Ou seja, se a ideia for aumentar os impostos aos mais ricos em Portugal para diminuir as desigualdades, dá bem para perceber que o efeito será quase nenhum. Ou seja, nesta luta sobre quem mais desce o IRS ou quem mais sobe o IRS, quando nos prometem descer ou subir os impostos, seria importante perceber os detalhes. É aí que se esconde o diabo, e sem esses detalhes, na verdade, as promessas não serão mais do que isso. Pois é, António, já se percebeu que vamos estar nas próximas semanas, daqui até o Orçamento do Estado, vamos estar basicamente a falar de IRS, não é? Sim. Uma competição. Desce, não, desce mais, não deixas tanto. E depois há esta questão, ao mesmo tempo há um debate sobre o IRS que os mais ricos devem pagar, e depois os mais ricos em Portugal são esta minúscula percentagem. Sim, é É uma insignificante. equação muito difícil. O que é que se pode adiantar? Enfim, o dia 10 de outubro vai ser o dia da apresentação do Orçamento de Estado, da proposta de Orçamento de Estado para 2024. Teremos seguramente um Ministério das Finanças especial nessa semana, exclusivamente dedicado ao orçamento, e arrisco dizer que o IRS vai ser uma parte de leão dessa discussão. Vai, com toda a certeza. Bom, nós ficamos por aqui. António, um abraço. Nós voltamos no final da próxima semana, como de costume. E obrigado também a si que esteve desse Um lado abraço, mais Pedro. uma Até à vez. próxima semana. Até para a semana. O mistério das finanças. Não fica zeros sobre as soluções de crédito habitação Milênio. Saiba mais em mileniobcp.pt, na app ou numa sucursal. Crédito sujeito à aprovação. Milênio, aqui consigo.